Marcos, capítulo 9, versículo 14. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutia com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas que discutis com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rincha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-no. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-a pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Glórias a Deus. A palavra ela fala que Jesus curou um jovem possesso de demônio. A palavra começa falando que quando os discípulos se aproximaram, viram numerosa multidão, que ali estava os escribas. Eles discutiam com os discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Porque onde Jesus passava, sempre as multidões corriam atrás de Jesus para saudar a ele. Porque ele sabia que Jesus curava e Jesus expulsava o demônio e falava a palavra verdadeira de Deus. Então ele interpelou os escribas, que discutis com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. O homem levou o filho dele, que estava com um espírito mudo, que é espírito imundo, espírito de demônios, e levou para os discípulos expulsar o demônio. Mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava naquele menino. Daí o homem, ele foi aonde Jesus estava para se encontrar com Jesus
para pedir para Jesus expulsar o demônio. Mas a palavra, ela falou assim: e um dentre as multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Mas os discípulos que estavam com ele, que estava ali, que podiam ter expulsado no lugar de Jesus, mas os discípulos não conseguiram expulsar. Aquele demônio fazia com que o menino se jogasse no fogo, na água, espumasse a boca, ingisse os dentes, fazia que aquele jovem fosse definhando pouco a pouco. O pai do menino falou: eu roguei que os discípulos expelisse, que é expulsasse o demônio, mas eles não puderam. Então Jesus disse para eles: geração incrédula, até quando estarei convosco? Porque eles não expulsaram o demônio, porque não estavam preparados e nem pronto para expulsar o demônio. Se não estiver pronto em espírito, em oração, em jejum, não consegue expulsar o demônio. Assim os discípulos não conseguiram. Jesus falou: trazei o menino. E trouxeram, e ele viu a Jesus. O espírito imediatamente agitou com violência e caindo ele por terra. Antes mesmo de Jesus expulsar o demônio, só do demônio ver Jesus, o espírito já se chacoalhou dentro do jovem e caiu por terra, porque o nome de Jesus é forte. Os demônios, quando via Jesus, quando Jesus estava na terra, já saía gritando de medo de Jesus, porque o nome de Jesus Cristo é um nome forte que derruba os demônios por terra. Perguntou Jesus ao pai do menino quanto tempo isto acontecia com o menino. O pai do menino falou: desde a infância, muitas vezes é lançado no fogo, na água, para o matar. O demônio queria acabar com a vida daquele menino, daquele jovem. O demônio queria acabar com a vida dele, jogava ele na água, jogava ele no fogo, fazia ele espumar a boca, rangir os dentes. O demônio queria a alma daquele menino, queria destruir a vida dele. Então, o homem, ele fala: coisa tem, se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino falou para Jesus: se Jesus tinha poder, que ele ajudasse eles, porque o pai do menino já havia muito tempo que estava atrás de pessoa que expulsasse aquele demônio, que desse a cura para o filho dele. Ele estava à procura já há muito tempo. Então Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para quem crê em Deus. Quem crê em Deus, tudo é possível. É possível os demônios sair e deixar a pessoa em paz. Tudo é possível Jesus curar. É possível Jesus transformar. Tudo é possível para quem crê. É possível Jesus fazer uma libertação completa na vida das pessoas que creem e se entregam para Ele de verdade. E a palavra continua falando: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O homem estava com a falta de fé e pediu ajuda para Jesus. Quando a pessoa tem a falta de fé, assim mesmo, com a pouca fé, ainda assim, Jesus Cristo, ele ajuda. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Jesus expulsou, repreendeu que saísse daquele jovem, do filho do homem,
que estava procurando há muito tempo. Estava procurando há muito tempo que alguém tirasse o demônio que estava perturbando o filho dele. Mas Jesus repreendeu e mandou que saísse e nunca mais voltasse. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu, a ponto que muitos olharam para o jovem, para o menino, e falaram ele morreu. Mas ele não tinha morrido, era o demônio que saiu do corpo dele e o deixou. Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus pega o jovem pela mão e levanta ele. Ele se levanta. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aquela casta de demônio, aquela legião de demônio, só saía por pessoa que estivesse em forte oração e jejum. Os discípulos de Jesus não estavam preparados para expulsar aquela casta de demônio. Aquela casta de demônio é legião de demônio. Saem uns e vêm outros, mas para expulsar tem que estar preparado. Assim Jesus ensinou eles que eles tinham que sempre estar preparado em oração e em jejum para expulsar os demônios, porque eles expulsaram, mas o demônio não quis sair. E assim o demônio saiu e deixou o jovem em paz. E assim o pai do menino começou a ter mais fé em Deus, em Jesus, porque a fé dele era pouca, assim não deixava o demônio sair. Para expulsar demônio tem que ter uma grande fé em Deus e tem que estar pronto em jejum e oração para expulsar Satanás e suas legiões de demônio. As pessoas na terra têm que estar preparadas, como Jesus Cristo ensinou. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.